Seja bem-vindo, professor e empreendedor da Escola de Robótica, ao canal L. Gustavo, minha Escola de Robótica. Aqui você aprende a fazer uma escola de robótica do zero no teu bairro. E eu quero dizer a você que aqui você vai receber conteúdos, dicas, insights, técnicas, estratégias para você começar do zero. Então acompanha meu canal, tem muito conteúdo já publicado. Clica aí no inscrever-se para chegarmos aí a 1.000 inscritos, 1K. Eu conto com a sua ajuda. Vamos lá. Nós estamos aqui na jornada de aquecimento para a conferência das escolas de robótica, que vai acontecer nos próximos dias. Se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para você receber o conteúdo da conferência e depois entre em nosso grupo do WhatsApp para você receber os nossos materiais no formato digital gratuitamente, tá bom? Vamos lá. Eu quero dizer para você, falar para você sobre como dedicar apenas 3 horas por semana em uma escola de robótica. Eu gravei um vídeo passado falando sobre como dedicar pouco dinheiro, especificamente R$ 100 por mês. Mas agora eu quero dizer como dedicar pouco tempo. Por quê? Porque talvez você trabalha, você tem um trabalho em paralelo, você tem uma família, você tem filhos. Como é que você vai fazer uma escola de robótica? Você não vai parar a sua vida. Você não vai parar a sua família. Você não vai parar a sua rotina diária. Você não vai parar o seu emprego. Então você precisa saber como conciliar. E essa conciliação, ela vai envolver um pouco de sacrifício e estratégia. Tem que ter sacrifício, porque você vai fazer algo a mais. Você não vai deixar de fazer algo do seu trabalho, por exemplo, para fazer a escola de robótica. Você vai ter que fazer em paralelo. Você vai ter que fazer algo a mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter estratégia. Por quê? Porque se você vai dedicar pouco tempo, você precisa ser muito assertivo na sua estratégia de execução. Porque se você não for estratégico, você nunca vai chegar lá. Porque se é pouco tempo, você vai ter pouco tempo para testar, pouco tempo para validar, pouco tempo para construir a tua escola de robótica. Então você tem que fazer as atitudes corretas. Então, o primeiro lugar que eu quero dizer para você é para você se preparar para estar dentro do pacote de cursos Minha Escola de Robótica, que eu vou abrir as inscrições após a conferência. Então você já tem que estar antenado para você ter o mapa, o guia. Já que você vai ter pouco tempo, as ações que você fizer têm que ser corretas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu leio livros, eu faço cursos, eu não deixo... Sabe por quê? Porque eu quero fazer... Se alguém já chegou em algum lugar, eu quero seguir as pisadas deste alguém. Eu tenho um monte de livro aqui que eu estudo, leio o livro, resumo o livro, pago por cursos online, estudo cursos online. Sabe por quê? Porque se eu quero chegar no mesmo lugar que alguém chegou, porque eu vou quebrar a cabeça, vou cair num buraco, vou correr o risco de dar errado, de ficar endividado, de perder tempo. O risco de não chegar, o risco de não conquistar, só porque eu quero fazer sozinho. Eu vou seguir as pisadas de quem já fez. Então, se eu tenho pouco tempo, primeira lição é essa. Se eu tenho pouco tempo, eu preciso seguir as pisadas de quem já chegou aonde eu quero chegar. Então, eu preciso fazer isso. Eu não posso cometer os mesmos erros que muitas pessoas já cometeram. Por exemplo, se você me seguir, vão ter erros que você não vai cometer. Porque eu já cometi, eu já paguei o preço. E o preço mesmo, o preço de tempo, o preço de dinheiro. Eu tenho um monte de componente aqui que está guardado, que eu não uso. Entendeu? Por quê? Porque lá atrás eu errei. Então eu não quero que você erre. Porque se você errar, você vai gastar tempo. Se você errar, você vai gastar dinheiro. Então, a primeira coisa, quando abrir as inscrições do pacote de cursos Minha Escola de Robótica, que eu vou abrir após a conferência, você faz a sua inscrição. Para você ter as atitudes corretas, com o método correto, de alguém que já chegou aonde você quer chegar. Segunda coisa que você precisa fazer, se você tiver pouco tempo, é você dedicar 3 horas, né, escolher aí um dia da semana e dedicar 3 horas. Pode ser qualquer dia da semana. Pode ser na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Gustavo, qual foi que eu escolhi? Eu escolhi o sábado. Eu escolhi o sábado de 8 às 11. Então, todo sábado, de 8 às 11, eu estou na minha escola de robótica. Eu tenho as férias escolares, né? Tem que ter férias.
em janeiro e julho, e eu faço ali. E quando chega ali na última semana de junho e nas 2 últimas semanas de dezembro, eu já estou de recesso. Então eu quero dizer para você o seguinte, você precisa escolher um dia e um horário. Quando eu comecei, era muito pior para mim nesse quesito, porque eu tinha trabalho de manhã, trabalho à tarde e trabalho à noite. Eu saía de casa de 5 horas da manhã e chegava de 10 horas da noite. 10 horas não, 10 e meia, quase 11 horas. Porque eu tinha trabalho secular aqui manhã e tarde, e à noite eu tinha um trabalho estatutário. Eu dava aula na escola técnica, aula de Arduino, aula de robótica, aprendi muita coisa lá dando aula. Então, qual é o tempo que eu tinha para fazer uma escola de robótica? Só o final de semana, só o sábado. Gustavo, como é que tu conseguia? Como é que eu tinha energia? Pois é, era muito difícil. Quando eu comecei, eu não tinha ainda uma filha, mas depois que eu tive uma filha, aí eu senti a necessidade de estar mais perto. Eu passei dos 30, né? Porque eu comecei nessa pisada de trabalhar os 3 turnos. Eu tinha 28 anos. E quando eu... 28, meu Deus, ou 27, acho que foi 28. Eu tinha 28 anos, então eu ainda estava conseguindo, mas eu ficava muito cansado, dormia em todos os lugares. E assim, tinha dia que eu ia fazer feira de 11 horas da noite. Veja que absurdo, dirigindo, fazendo feira, de 11 horas da noite, arriscada ter um estafa, a parar no trânsito, né, a acontecer um acidente. Eu chegava do meu trabalho diurno, eu tinha que escolher, eu tomava banho ou comia. Dava um beijo na minha esposa e ia embora. Então não tinha tempo. Então, era assim, foi um período bem difícil, mas eu não me arrependo de ter começado. Foi um sacrifício que você não vai fazer sacrifício a vida toda. Você tem que fazer no início, para você startar, para você sair da zona de conforto. E foi isso que eu fiz. Todo sábado eu estava lá, cansado. Teve semestres que eu disse assim, eu vou parar para dar uma descansada. E eu parei. Eu parei não, eu pausei, porque o empreendedor, ele não pausa, ele para. Ele não para, ele pausa. O empreendedor, ele não desiste, ele descansa. Então, se você tem pouco tempo, você pode começar um projeto de escola de robótica gratuitamente. E você pode, de tempos em tempos, dar uma descansada, dar uma pausa. Entendeu? Ir mais curtir com a sua família, deixar um sábado livre para a praia. Então, assim, eu estou falando para quem está começando e está ali no trabalho, conciliando. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que você vai começar e vai ficar lá na escola de robótica, você vai para a praia e não vai... Não, eu só estou falando para você não esticar muita corda, porque senão eu estava esticando a corda. E aí quando foi ali nos momentos de muito aperto, eu ficava muito cansado, dormir em qualquer lugar. Então o que eu estou falando é para descansar. Eu não estou falando para trabalhar menos, eu estou falando para você equilibrar, porque de fato não é fácil. De fato você tem que ter um propósito muito forte para você fazer sua escola de robótica. Não vai ser fácil, não vai ser fácil mentalmente, não vai ser fácil ali fisicamente, você tentando empreender e colocar em prática, não vai ser fácil. Mas você precisa ter coragem e você precisa ter disciplina. Essas 3 horinhas por semana, seja fiel a elas. Diga a sua esposa, diga a seus filhos, olha, essas 3 horas por semana, papai, na segunda, durante a semana à noite, ou no final de semana, ou no sábado, papai vai estar dedicado à escola de robótica. Se os seus filhos tiverem idade escolar ali e já forem alfabetizados, você já pode até levá-los. Entendeu? Então assim, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Poxa, Gustavo, vai ser difícil. Eu não vou mentir pra você, vai ser difícil. Agora, se o seu propósito for salvar a vida de crianças e adolescentes, se o seu propósito for aproveitar este oceano azul, você vai precisar fazer um sacrifício. Você achou que ia ser fácil? Não, não vai ser fácil, vai ser difícil. E é essa palavra. E se vai ser difícil, se você tem pouco tempo, se você não pode errar, você precisa ter um método.
E eu quero convidar você a participar da Conferência das Escolas de Robótica. Você precisa ter um método. Começa com essas 3 horinhas por semana. Essas 3 horinhas você vai dedicar na sua capacitação. 3 horinhas semanais. Depois que você se capacitar, você vai fazer os projetos. Depois você vai começar a dar aula. Reserva essas 3 horinhas por semana. Eu tenho feito isso desde janeiro de 2018. Algumas coisas têm demorado, veio pandemia, parou tudo. Mas eu não parei nos bastidores. Quando veio a pandemia, por exemplo, eu me aperfeiçoei na técnica, fazendo vários projetos, comprando mais materiais, né, fazendo algumas reformas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não desista, não pare. Se você chegou até aqui é porque você tem um propósito no teu coração de mudar o bairro onde você está, de mudar a vida de crianças e adolescentes, de salvá-las do crime, das drogas, da prostituição, da exclusão profissional, de aproveitar esse negócio no Oceano Azul de empreendedorismo para ganhar dinheiro. Muitos estão ganhando milhões. E você está, não sei se eu começo, tenho medo, não sei. Eu estou aqui para te ensinar as ferramentas técnicas, as ferramentas pedagógicas, as ferramentas de infraestrutura, as ferramentas empreendedoras. Eu estou aqui para ensinar você. Você tem alguém do zero, que entende do zero para começar você. Não é a franquia. Eu sou o seu mentor, eu sou o seu professor. Agora você precisa querer aprender. E eu amo ensinar para quem quer aprender. Tudo bem? É isso. Vamos lá. Vai ser difícil, vai ser sacrifício, mas vai valer a pena. Te espero no próximo episódio.